Olá pessoal, estamos aqui em mais um dos nossos momentos de reflexão. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema que não está diretamente ligado ao retiro, mas que tem alguma relação com o retiro sim. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre a tua palavra. Queremos pedir que esse momento seja um momento agradável, um momento feliz, um momento alegre, que a tua palavra, Senhor, possa criar raízes dentro de nós possamos pôr em prática tudo que nós vamos aprender aqui, Senhor. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre o texto de Mateus, no capítulo 8, no verso 23. Mateus capítulo 8, verso 23. O título diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que tempestades vêm sobre as nossas vidas. Elas vêm e muitas vezes em momentos que nós não esperamos. Independente se você é crente ou não, ela vai vir sobre a sua vida. Isso é inevitável. A diferença é o que você vai fazer com essa tempestade. Então, é necessário que você entenda que momentos de dificuldade, momentos de desânimo, momentos de tristeza, muitas vezes eles vêm sobre a nossa vida. Mas nós precisamos saber o que fazer com essas tempestades e como agir nesses momentos. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é, em alguns casos, quando a tempestade vem sobre a nossa vida, acontece o que eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que aconteceu com algumas pessoas que estavam nesse barco, que é querer pular do barco. Olha, a Bíblia não diz, eu também não quero inventar nada, mas imagine a situação. Você está no meio do mar, dentro de um barco, onde você olha para um lado só tem água, para o outro só água. E aí você percebe que a tempestade está tão grande, que você não tem o que fazer. Muitas vezes você pensa em pular do barco para tentar se salvar. Mas aí é que está o engano. Jesus estava naquele barco. E eu tenho certeza que mesmo assim alguns discípulos pensaram em pular daquele barco. Talvez você esteja assim hoje. Talvez a tempestade na sua vida esteja tão grande, a situação esteja tão difícil, que você esteja pensando em pular fora. E esse pular fora que eu estou dizendo significa se afastar do Senhor. Eu queria te dizer uma coisa, não faça isso. Não se afaste do Senhor, não pule do barco. Continue no barco, porque Jesus está no barco da sua vida. Continue crendo, continue firme, continue acreditando que o Senhor vai se levantar e vai agir nessa situação. Talvez você esteja desanimado, triste, chateado, talvez não queira nem ir ao retiro, por algum problema que você esteja passando. Talvez seja uma situação de desemprego, ou algum problema familiar, eu não sei o que você está passando. Só você e o Senhor sabem. Mas eu gostaria de dizer, não pule do barco, não se afaste do Senhor. Tem uma passagem no livro de João, em que Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. E aí alguns discípulos dizem, esse discurso é duro demais. E aí muitos se afastam e param de seguir o Senhor. E aí Jesus vira para os 12 e diz, quereis vós também retirar-vos? E aí Pedro toma a frente e diz, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Olha, se apegue a essa palavra. Você está pensando em ir para onde? Está pensando em voltar para o mundo? Você está pensando em fazer aquilo que as pessoas do mundo fazem? Não faça isso. Não entre em desespero. Se acalme. O Senhor vai se levantar e vai agir nessa situação. Creia nisso. Olha o verso 24. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Muitas vezes a tempestade vem, você se desespera, pensa em pular do barco, muitas vezes porque você acha que o Senhor está dormindo. Mas a Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor não dorme, não descansa. Ele continua trabalhando até hoje pela minha e pela sua vida. Então acredite que ainda que pareça que o Senhor esteja, às vezes está parecendo que o Senhor está dormindo na sua vida, mas Ele não está.
Talvez você esteja orando e o Senhor esteja em silêncio, mas pode ter certeza que vai acontecer o que aconteceu no versículo 25, que diz assim, ó, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, ou seja, o Senhor vai se levantar e vai te ajudar. Creia nisso. Não pule do barco, não se desespere, apenas creia. O Senhor não está dormindo, Ele vai se levantar e vai agir na tua vida. Pode ter certeza disso. Outra coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: muitas vezes, quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, nós queremos falar para todo mundo. Olha, não fique contando a sua vida para as pessoas, não fique contando os seus problemas para os outros, para aqueles que não podem resolver nada por você. Vá a quem pode resolver o seu problema. Aqui, os discípulos foram fazer o quê? Procuraram ao Senhor Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha poder para reverter aquela situação. E aí, é que eu te digo, não fique contando a sua vida para pessoas que não vão te acrescentar em nada, que não vão te ajudar em nada, que não podem resolver o teu problema. Vá ao seu pastor, vá ao seu líder, recorra ao Senhor, porque essas pessoas que podem te ajudar. No plano material aqui, os seus líderes, os seus pastores podem te ajudar. E no plano espiritual, o Senhor irá agir e irá te abençoar. Pode ter certeza disso. Mais uma coisa que eu gostaria de destacar. As tempestades vêm. Se você está desesperado, não pense em pular do barco. Ainda que você esteja pensando nisso, não pule, não se afaste do Senhor. E outra coisa também, que eu já disse, não conte nada para as pessoas e não fique procurando as pessoas que não podem resolver nada com você. E apenas se acalme, porque o Senhor irá agir na tua vida, Ele vai se levantar. Querido, olha só, se Jesus está no teu barco, se Ele está no barquinho da tua vida, pode ter certeza que vai vir bonança. Veja o versículo comigo aqui, ó, versículo 26 na parte B. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eu creio em nome de Jesus. Talvez você esteja passando uma situação difícil, um desemprego, ou uma tristeza, um problema familiar, ou uma doença, um desânimo, uma fraqueza espiritual. Mas pode ter certeza que vai vir bonança na tua vida. Se Jesus está no teu barco, a bonança vai vir. Eu creio nisso e creia também em nome de Jesus. E olha a parte do final do versículo, só para nós finalizarmos. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, as tempestades podem vir na tua vida. Se você pensar em pular do barco, não pule. Recorra a quem pode te ajudar. E aí, quando você pedir ao Senhor a solução para aquilo que você está precisando, quando Ele se levantar e se manifestar na tua vida, ainda assim Ele vai te surpreender e você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem todo o poder? Quem é esse que fez isso na minha vida? Aí você vai levantar e vai dizer: esse é o Senhor que eu sirvo, esse é o meu Senhor Jesus. Em nome de Jesus, as pessoas que estão à sua volta, que estavam torcendo contra você, que estavam debochando de você, ou que nunca levantaram um dedo, moveram uma palha para te ajudar, elas vão perguntar: quem é esse? Quem é esse o Deus dessa pessoa? Quem é esse o Deus dele? Olha, eu tenho certeza que essa tempestade que está sobre a sua vida, ou que pode vir, eu espero que não venha, mas se vier, será para a glória do nome do Senhor, e para que você aprenda muitas coisas com isso. Eu creio que Deus irá se manifestar na tua vida, e em nome de Jesus vai haver bonança. Não desista de ir ao retiro, não desanime. Vamos lá, fortaleça o seu coração. Não fique triste nem chateado, levante-se e creia que o Senhor vai trazer bonança na sua vida. Deus tem algo especial para você naquele retiro. Não desista disso. Não pule do barco. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Pai, que muitas vezes tempestades vêm sobre as nossas vidas. Muitas vezes pensamos em pular do barco, sair fora, nos afastarmos de Ti, Senhor. Mas que em nome de Jesus nós possamos nos apegar àquele que tem todo o poder para resolver os nossos problemas, para mudar a nossa história. E eu tenho certeza que haverá bonança em nossas vidas, o Senhor tem algo preparado para nós, e muitos irão ver e irão crer através da tempestade
que só o Senhor é Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse foi mais um dos nossos momentos de reflexão. Fique com Deus e amanhã estaremos aqui de volta para meditarmos sobre a palavra de Deus. E não se esqueça, seja diferente, mostre que você é crente.